Olá, vou falar agora do artigo 23 da Lei Complementar. Veja bem, antes de eu falar do artigo 23, eu vou falar um pouquinho sobre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 22, que eu ainda não falei, no bloco anterior eu não falei, tá? Então, no artigo 22 caput, está dizendo lá que se o desembargador se afastar por mais de 30 dias, os processos nos quais ele for relator, esses processos serão redistribuídos por sorteio para os demais membros aí do órgão a que ele fizer parte, né? Se ele fizer parte da Câmara Civil, os demais membros da Câmara Civil receberão os processos desse desembargador afastado. O parágrafo 1º diz o seguinte, o julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, completando-se os votos já proferidos, ainda que o desembargador afastado seja relator. Imagina o seguinte exemplo. O desembargador José, ele foi o relator em um processo, né? E aí esse processo foi a julgamento. E esse julgamento demorou aí, já estava demorando aí cerca de 5 dias de julgamento, um processo muito complicado. Então, no primeiro dia de julgamento, o desembargador José foi o relator, e aí relatou o caso, tudo mais, disse como que era a situação e tudo mais. Beleza. Aí, vamos imaginar que a primeira Câmara Civil, por exemplo, é o órgão julgador onde o desembargador José trabalha. Beleza. Aí tem 4 desembargadores lá, o José e mais 3. O José relatou o processo, ele é o relator do caso. E aí o primeiro dia de julgamento o José estava presente, no segundo dia de julgamento o José estava presente, e aí o José e mais outro desembargador, o José não, 2 desembargadores já tinham proferido o voto. No terceiro dia de julgamento, o José se afastou por motivo de saúde, e o médico disse que ele teria que ficar afastado por pelo menos 40 dias. Então é um afastamento superior a 30 dias. Beleza, nesse caso, o José, os processos dele serão redistribuídos para os demais membros. Tá? No entanto, esse processo que está em julgamento, que o julgamento iniciou ainda não acabou, está no terceiro dia de julgamento. O que vai acontecer? O julgamento não vai ser interrompido pelo afastamento de José. O julgamento continuará e os outros desembargadores votarão, os que já votaram, o voto permanece do jeito que está. Os que ainda não votaram vão votar e aí não será necessário o voto do desembargador que se afastou, no caso José. É exatamente isso que está dizendo o parágrafo 1º. O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, completando-se os votos já proferidos, ainda que o desembargador afastado seja relator. É mais ou menos isso que está dizendo o parágrafo 1º aí, do artigo 22. E o parágrafo 2º diz o seguinte, somente quando indispensável para decidir nova questão surgida no julgamento, será dado substituto ao ausente, cujo voto então não se computará. Veja bem, se for realmente indispensável a figura aí de um desembargador relator do processo, porque o José se afastou e, em regra, não seria necessário ele continuar porque o julgamento foi iniciado. Agora, se o julgamento iniciou e for extremamente necessário a figura de um relator, aí vai ter que chamar o substituto legal de José, que seria o desembargador mais antigo. Beleza? Só que o substituto legal, o desembargador mais antigo, que estiver substituindo José, ele não pode votar, ele não tem o poder de votar. Beleza. Espero que você tenha compreendido, tá bom? Beleza, então, o artigo 22 caput, tranquilo. O artigo 22, parágrafo 1º, tranquilo. O artigo 22, parágrafo 2º, tranquilo. Agora, finalmente, vamos para o artigo 23. Veja bem o artigo 23. Quando
o afastamento do desembargador for por período igual ou superior a 30 dias, igual ou superior a 3 dias, serão redistribuídos mediante oportuna compensação os habeas corpus, os mandados de segurança, os habeas datas e os feitos que, consoante fundada a reclamação do interessado, exijam solução urgente. Aí vem o parágrafo único. Em caso de vaga no Tribunal de Justiça, ressalvados os processos mencionados nesse artigo, os demais processos serão distribuídos ao nomeado para provê-la. O que significa o 23 caput? Significa o seguinte, o processo de habeas corpus, que é para combater um ato contrário à liberdade das pessoas, liberdade de ir e vir e permanecer, o processo de mandado de segurança, que é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, e o processo de habeas data, que é para proteger uma informação relativa à pessoa do impetrante que lhe foi negada. Esses três tipos de processo que eu posso colocar aqui, é o famoso HC, HD e MS. Beleza? É o famoso HC, HD e MS. O HC é o habeas corpus, o HD é o habeas data e o MS é o mandado de segurança. Tá? Beleza. Então, os processos de habeas corpus, mandado de segurança e habeas data, esses processos aí, se o afastamento do desembargador for de 3 dias ou for maior do que 3 dias, aí esses três tipos de processos serão redistribuídos e depois haverá a respectiva compensação. Beleza, tá aí tudo bem. Mas por que esses processos serão redistribuídos? Porque o habeas corpus, o MS e o HD, eles devem ser tratados com celeridade, eles devem ser tratados com prioridade sobre os demais processos. Ok, beleza? Por isso que se o afastamento for mais de 3 dias, for por 3 dias ou mais de 3 dias, pronto. Nesse caso, o processo deve ser redistribuído e depois, quando o desembargador voltar a trabalhar, o desembargador afastado voltar a trabalhar, será feita a compensação aí. Beleza? Não tem muita dificuldade aqui nesse artigo 23, não, tá? E mais, além do HC, do MS e do HD, também é possível que um outro processo seja redistribuído desde que haja urgência no caso. Tá? Vamos imaginar aí um processo aí de uma liminar, um processo em que tem um pedido de uma liminar para ser realizada uma cirurgia, senão a pessoa vai morrer, em 2 dias a pessoa morre se não fizer a cirurgia, etc. Nesse caso é um processo que exige certa urgência, né, uma situação urgente. Então, se a parte, o interessado pedir para os desembargadores isso e os desembargadores decidirem que realmente é uma situação de urgência, aí será dado o mesmo tratamento dado ao mandado de segurança, o HD e o HC. Ou seja, o processo urgente será redistribuído se o desembargador afastado se afastar por mais de 3 dias ou por 3 dias. Ou seja, se afastar por mais de 2 dias, né? 3 dias ou mais de 3 dias. Tá. Beleza. Aqui é tranquilo, não tem muita dificuldade aqui nesse artigo 23, não. Quando a gente estudou o artigo 22, a gente viu o seguinte: se o afastamento for superior a 30 dias, os processos serão redistribuídos para os demais membros da Câmara, do órgão a que fizer parte o desembargador afastado. Até aí tudo bem. Agora, o artigo 23 é como se estivesse trazendo uma exceção. Está dizendo assim, se for um MS, um HC, um HD ou um processo de natureza urgente, aí não precisa ser um afastamento de 30 dias para esses processos serem distribuídos. Basta um afastamento de 3 dias ou de mais de 3 dias para esses processos serem distribuídos, porque eles exigem urgência. Ok? Beleza. Então é isso que está querendo dizer aqui o artigo 23. Lembrando que essa palavrinha aqui, mediante
oportuna compensação, essa expressão, significa que quando o desembargador voltar a trabalhar, né, sair do seu afastamento, aí o desembargador receberá mais processos que os outros processos, que os outros desembargadores da Câmara, ou do órgão a que fizer parte do desembargador que voltou. Por quê? Para se realizar essa compensação de processo. Então imagine, o desembargador ficou afastado por 4 dias, tá? Então, ou não, por 10 dias, ficou afastado por 10 dias. O MS, o HD e o HC serão redistribuídos para outros desembargadores da mesma Câmara. Se for a Câmara Civil, da mesma Câmara Civil. Beleza. Aí o que acontece? Quando esse desembargador voltar a trabalhar depois dos 10 dias, vamos supor que ele perdeu aí 10 processos. Então, os próximos processos que forem distribuídos para a primeira Câmara, de acordo com a matéria, serão redirecionados para esse desembargador que foi afastado, para fazer a compensação da quantidade de processos por desembargador. Beleza? Tomara que você tenha entendido. O parágrafo único também não é muito difícil de se compreendê-lo. Veja bem, em caso de vaga no Tribunal de Justiça, ressalvados os processos mencionados neste artigo, que é o HC, o HD, o MS e os processos urgentes, né? Os demais processos, os outros processos que não foram mencionados nesse artigo, serão distribuídos ao nomeado para provê-la. Então, nesse caso, tipo assim, imagina que a primeira Câmara, tem 4 desembargadores, José e mais 3. O José morreu, simplesmente assim, José morreu. Quando o José morrer, o que vai acontecer? Ele nunca mais vai voltar, morreu, né? Já era. É diferente de quando o José fica doente. José morreu. O que vai acontecer? Vai ter que promover um juiz da capital para ser desembargador. Fazer uma promoção de um juiz para o juiz ser promovido aí para o cargo de desembargador. Ou então terá que escolher aí um desembargador originário da carreira de promotor, né, da carreira do Ministério Público, pelo 5º Constitucional, ou um desembargador escolhido aí da carreira de advogado particular, né, pelo 5º Constitucional. Enfim, o fato vai ter que colocar um novo desembargador, vai ter que ser escolhido um novo desembargador para fazer parte aí do tribunal. E quando esse novo desembargador tomar posse no cargo de desembargador, ele vai entrar na primeira Câmara, ele vai ser lotado na primeira Câmara no lugar do José que morreu. E aí ele vai herdar, né, todos os processos que eram de José. Simples assim. Beleza? Ok. É mais ou menos dessa forma que funciona. Tá? Então, os processos, nesse caso de morte, nesse caso de vaga no cargo do tribunal, aí os processos não serão redistribuídos para os demais membros da Câmara. Não, serão distribuídos, serão direcionados para o novo desembargador que vier a ocupar a vaga deixada no tribunal. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha compreendido esta abordagem do artigo 23. Fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Até logo.